Você que está comprando um imóvel, você sabe calcular a renda necessária para financiar? Você sabe as taxas que são incluídas em cada operação? Você sabe qual o trâmite interno para resolver qualquer tipo de problema? Então fica nesse vídeo aqui que eu vou te explicar o passo a passo do financiamento. Tem muita gente que acha que é um bicho de sete cabeças, mas eu vou tentar desmistificar e resumir para você todas as partes importantes para que você saiba todo o processo, pelo menos o básico, do começo até o fim. Então fica comigo e vai dando logo o like, que ajuda demais o nosso canal e propaga mais informações de qualidade para as pessoas que querem realmente aprender. Vamos lá! Eu sei que é muito bom procurar imóvel, ver as características, visitar, levar as pessoas que nós temos carinho para ver o imóvel, mas isso pode se tornar uma dor de cabeça quando você não sabe de início calcular o quanto que você pode financiar. Pode ser perda de tempo sua, da sua família, inclusive dos corretores e também da imobiliária que está com você. Então todos perdem tempo se você não sabe realmente o quanto que vai financiar. Então uma regra básica, que eu não gosto de enrolar muito, como você já sabe, para que você saiba o quanto que pode financiar imóvel, é o seguinte: é o que você ganha vezes 0,3, que é o 30%, que é o máximo que os bancos podem pegar do seu orçamento mensal e destinar para financiamento de imóveis, e multiplicar por 100, porque aí nós veremos mais ou menos quanto que seria ao valor total de financiamento do imóvel. Então, um exemplo prático: você ganha R$5.000. R$5.000 vezes 0,3 dá R$1.500. São 30% de 5.000. Então, 30% de 5.000 vezes 100 dá 150 mil. Então, você pode financiar um imóvel, teoricamente, um imóvel de 150 mil. Por que eu falei teoricamente? Porque existem outros fatores aí que influenciam, como por exemplo a idade. Uma idade acima de 60 anos não pode financiar da mesma forma e pelo mesmo tempo de uma pessoa que tem 30 anos. Então tem essa diferença. Quanto maior a idade, maior os juros e maior a entrada que você tem que dar. Por isso que eu falei teoricamente que são vários fatores que influenciam. Então, passado essa fase de saber o quanto que você pode financiar, aí a gente passa para a fase agora de saber qual banco, qual instituição que você pode financiar. O que a gente recomenda é que você financie pelo banco, pela instituição que você tem mais afinidade. Então vocês podem fazer através do banco que você já recebe os valores mensais, pode fazer através do banco que você já tem um maior relacionamento de tempo, ou pode fazer um banco que você está vendo que as taxas já estão mais baixas, você pode fazer o Open Banking, que é a troca de informações entre instituições bancárias, para que aquele banco que você está abrindo uma conta, que você quer fazer o financiamento do imóvel, porque viu que as taxas são menores, ele saiba quais as movimentações financeiras que você fez no banco, nos outros bancos que você tem a conta, e ele pode te dar uma linha de crédito semelhante, como se você já fosse o cliente daquele banco. Olha que legal! Então você pode fazer esse tipo de transação sem problema algum. Então o que a gente recomenda é isso, é ver a instituição bancária. Já vendo isso, depois da instituição bancária, vocês têm que prestar atenção com relação à entrada. A entrada, ela varia também de banco para banco, mas é mais ou menos 20% em cada um. A gente tem do Itaú, a gente tem o Banco do Brasil, que às vezes concede 90%, você só dá 10% de entrada do imóvel, mas a maioria 20%. Depois de saber todas essas informações, você já prepara 20% desse imóvel para poder fazer o financiamento. Então vamos supor, a gente tem um imóvel de 180 mil, com essa renda de 5, vamos supor, 180 mil. Você tem uma entrada de 36 mil, menos 180 dá 44. Então dá 144 mil para você financiar. Olha que deu certinho. A gente fez uma conta rápida aqui, mas deu certo. Então uma renda de 5 daria para financiar 150, mas você vai financiar 144, porque em vez de 180, você vai pagar 20% de entrada, que são 36 mil, e vai financiar 144. Então dá tranquilamente para uma renda dessa de 5 mil você financiar um imóvel de 180. Agora, as pessoas acham que às vezes 0,5%, 0,4%, 0,3%, até 0,2% não vai fazer muita diferença na hora do financiamento. Mas eu te digo uma coisa, faz e muita diferença. Então brigue até por 0,1% de diferença entre um banco e outro. Brigue por essa taxa. Porque quanto mais você diminui a taxa de financiamento, menos juros você vai pagar. Porque a gente sabe que no financiamento, a maior parte do que a gente paga são juros. Porque as pessoas escolhem pelo saque, né? Ainda tem isso dessa questão. O saque e o price. Na escolha do saque e do price, são modalidades de financiamento, tá, pessoal? O price, ele é o preço constante. Então, apesar de ser o preço constante, ele começa um valor menor do que do saque. O saque está aqui em cima, o valor inicial de parcela dele, ele é maior do que o valor do price. O price, ele vai constante. Se, por exemplo, é R$1.500, ele vai até o final do prazo, R$1.500 você pagando. O saque é diferente. É o sistema de amortização constante. Ele vai
amortizando os juros, mas a prestação também ela vai igual, só que os juros ele vai descendo, então a amortização dos juros. Então os juros vão decaindo até chegar a um ponto que você está pagando, começou a pagar menos aqui no price, até passando a linha do tempo que o saque ele encontra, se a gente colocar lá num gráfico, ele encontra com o price, e o price ele vai ficar maior, o preço do imóvel que você vai pagar é maior do que o preço que você está fazendo no saque. Então o saque ele vai para baixo e o price ele vai para cima. Então automaticamente você escolhendo o price, você vai pagar mais do que se a gente for escolher o saque. Apesar do que no início a gente vê essa diferença. Então a maioria das pessoas que são investidoras, por exemplo, elas optam pelo price, porque não vão passar um tempo todo com o imóvel até o final do pagamento, até o final do financiamento, e eles vão se desfazer, vão gerar negócio, vão gerar dinheiro com o imóvel. Então eles não vão ter esse prazo todo, eles vão vender durante um prazo mínimo aí de 5 anos, de 3 anos, e vão pagando prestações baixas. Ao contrário de quem escolhe o saque. O saque é mais em cima, né, o valor inicial, mas ele vai decaindo e a pessoa realmente ele quer morar naquele imóvel, ele quer fazer tudo. Então tem essas diferenças. A gente atende muito investidores, eles falam com relação ao financiamento. Então a maioria escolhe o price. Antigamente não, há pouco tempo eles escolhiam até pelo IPCA, que era bem menor também, só que tinha essa questão da inflação. A maior inflação também já mexe também na prestação. Então, como eles sabiam que iam vender e se desfazer rápido, então eles escolhiam isso aí, pagavam uma prestação mais baixa e eles ganhavam na venda se fosse comparado com o financiamento do saque. Então, só para vocês entenderem como é que funciona um e outro. Outro ponto importante é em relação ao imposto de renda. Antigamente, a gente tinha financiamento com Decore, com Prolabore, com RPA, inclusive, de autônomo. Só que hoje, os bancos estão pedindo a declaração de imposto de renda. E muita gente não declara renda. Então, por isso que tem muita gente que não está conseguindo financiamento. A declaração do imposto de renda hoje é necessária para financiamento bancário. Em qualquer banco hoje, eles estão pedindo. Então, você que não declara, é muito dificílimo passar. É quase impossível, na verdade, porque hoje é quase uma unanimidade dos bancos de pedirem o imposto de renda. Então, se você não declarou, ano que vem declara que se você quiser comprar, vai ter que declarar para poder comprovar seus rendimentos. Outro ponto também são as taxas. Então, a gente tem taxas aí de TBI, a gente tem taxas de avaliação do imóvel em cada instituição financeira. Por exemplo, Caixa Econômica está 13.700, 13.500, a avaliação do imóvel que você tem que pagar, você que compra o imóvel tem que pagar. Santander a gente tem R$2.000 também, Itaú a gente tem 1.200, Bradesco 3.400. Então, vai depender muito também qual banco você vai financiar. Então essas taxas você tem que perguntar já para o seu gerente ou para o correspondente bancário ou para o seu corretor de imóveis, para a imobiliária, para eles já advertirem você para guardar esse valor para poder pagar na assinatura do contrato na instituição financeira. Outra coisa que a gente recomenda é com relação a essas taxas ainda, que é TBI, cartório e avaliação de banco, é você guardar mais ou menos 4,3% do valor do imóvel que você está comprando para poder destinar ele para taxas, cartórios, emolumentos, impostos e tudo. Porque tem gente que não sabe o quanto que vai gastar. Então o que a gente recomenda é mais ou menos isso, 4,3% em cima desse valor do imóvel. Então nesse imóvel que eu falei, um exemplo de 180 mil, mais ou menos 7.700 e poucos reais que você tem que guardar para fazer toda essa negociação. Porque a pior coisa que tem é quando a gente chega na hora da assinatura do contrato, que a gente toma um susto com relação ao valor que a gente nem sabia que existia. Então tem esses valores que são devidos, que têm que ser pagos, têm que ser alertados na hora da compra. Lembrando, pessoal, que o TBI é um imposto municipal. Então, confira qual que seria a alíquota cobrada no seu município, porque aqui em Curitiba é 2,7% em cima do maior valor. Então, vamos supor, dentro do financiamento, se esse imóvel de 180 mil, ele foi avaliado pela Caixa Econômica Federal por 190 mil, o ITBI ele vai incidir em cima dos 190 e não dos 180 que você comprou. Isso é bom esclarecer que muita gente não fala isso. Se for a avaliação maior do que o valor de compra, é em cima do valor maior. Se, por exemplo, você comprou por 180, mas a avaliação por 170, o município cobra o ITBI com relação aos 180 que você está comprando. Sempre em cima do maior valor. Claro, é o Estado brasileiro que ele sempre quer um pouco mais de valor, né? Lembrando que o que eu estou falando aqui é bem resumido para você entender pelo menos o início e o fim, para não ficar boiando dentro do que está acontecendo em cada processo. Então, depois de já feito tudo, já foi assinado o contrato com a instituição financeira, esse contrato ele é levado para o cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque o cartório de registro de imóveis é que ele vai averbar essa negociação que você fez com a instituição financeira, ele vai averbar no registro do imóvel que você está comprando. Então vai estar o seu nome lá, vai ser o nome do seu cônjuge, se você estiver. Então você está comprando aquele imóvel, só que o imóvel, repito, é do banco. O imóvel não é seu, o imóvel é do banco. É uma alienação fiduciária. Então você está comprando o imóvel, vai ficar no nome do banco, mas você está pagando aquele imóvel para o banco. Então vai estar lá no registro de imóvel. Então, mais ou menos aí uns 30 dias no cartório, isso é de praxe, viu? Mas geralmente é antes que devolve. Então você tem os 30 dias e você leva esse contrato de compra e venda
Esse contrato de compra e venda do financiamento, ele já vale como escritura. Por isso que não passa para o cartório de notas e depois vai para o registro de imóvel. Então ele sai direto do banco, o contrato de compra e venda do banco, ele funciona como uma escritura. Isso é lei. Ele vai para o cartório de registro de imóveis e ele passa 30 dias para poder averbar essa negociação. E aí o que acontece depois desses 30 dias? Ele retira no cartório de registro de imóveis, volta para o banco e esse banco ele vai guardar lá o registro e esse registro, em 5 dias úteis, é que cai o dinheiro na conta do vendedor. Então você percebe que ainda tem um tempo. Depois que assinou o contrato com a instituição financeira, tanto o vendedor como o comprador, mesmo assim demora um período, demora uns 35, coloque uns 30, 40 dias, porque a gente tem que contar como dias úteis e não como dias corridos. Então tem essa diferença, tem esse prazo. Então tem esse período de 30 dias, mais 5 dias aí para cair o valor na conta do vendedor. Então eu quis mostrar para vocês como que seria o do início até o fim. Claro que dentro desse processo tem muitas outras nuances que também se eu colocasse aqui o vídeo ia ficar muito grande, como já ficou, né? Isso eu não coloquei tudo. Então tem várias nuances em cada parte do processo, desde o início com relação a juros, a seguradora. Então tem muitos detalhezinhos que isso aí é importante você procurar um profissional que vai te assessorar. Nós aqui da Precisa, a gente tem assessoria e a gente faz todo o acompanhamento do começo ao fim até a entrega das chaves. E no mais, se você ficou com alguma dúvida ou se quiser uma parte 2 explicando detalhadamente esses pontos, comenta aqui embaixo que eu vou saber quais tipos de dúvidas, eu vou te esclarecer, vou tentar esclarecer. Se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe e respondo para vocês aqui também, mas pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todos. Então fiquem com Deus, me siga para mais dicas.